E nós fazemos contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, o doutor Marcelo Shoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD do Núcleo do Ceará. Professor Marcelo, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Um prazer falar de novo com o senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia, nossa audiência extraordinária do Jornal Brasil Atual. É sempre uma felicidade participar aqui dessas manhãs com vocês. Alegria nossa também, professor. Vamos falar sobre os atos em defesa da democracia, porque na próxima quinta-feira vai acontecer o Dia de Mobilização Nacional em Defesa da Democracia e por Eleições Livres, que está sendo organizado pela CUT, as demais centrais sindicais, movimentos populares, partidos políticos, estudantis e outras entidades da sociedade civil, e 21 capitais brasileiras já confirmaram atividades na quinta-feira. O manifesto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo também será lançado oficialmente na quinta-feira, com leitura pública a partir das 11h30 da manhã. Inclusive, o ex-presidente Lula e a sua mulher, a Janja, assinaram ontem a carta às brasileiras e aos brasileiros. O manifesto já chega a quase 810 mil adesões e pode ser acessado no endereço estadodedireitosempre.com. Para a gente terminar, também na quinta-feira, será feita a leitura do Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, uma iniciativa da Fiesp e também subscrita por 107 entidades. Essas mobilizações, na sua avaliação, professor, como elas chegam nesse momento que é decisivo para a democracia brasileira? Qual a sua avaliação de todo esse caldo que está sendo colocado para a sociedade? Olha, eu estou muito otimista, na verdade. É uma notícia muito boa de se dar, é uma matéria muito alegre da gente participar, porque, de fato, os atos que estão sendo programados para o dia 11 são atos de grande envergadura no Brasil inteiro. Começou com a ideia do professor Celso Campilongo e de alguns colegas professores de leitura nas arcadas do Largo do São Francisco, mobilizadas também por artistas, pelo grupo Prerrogativas, mas se expandiu. Então, o que vai acontecer no dia 11 será uma grande festa cívica que busca, ao contrário da leitura da carta do professor Goffredo Telles Júnior, em 1977, que era uma carta que denunciava o cerceamento do Estado Democrático de Direito e que, por fim, conseguiu uma comoção tal que pôs fim ao ato institucional número 5, cresceu, conseguiu a lei da anistia, cresceu, conseguiu a luta pelas diretas jás, e, enfim, pelas diretas já, o fim da ditadura e a restituição da democracia no Brasil. Este ato do dia 11, ele busca, no sentido contrário, é a garantia do Estado Democrático de Direito e a garantia da democracia. E o que é interessante é que você fala, por exemplo, que a CUT está programando, que movimentos de defesa dos trabalhadores está programando, mas, na verdade, esses movimentos e essas frentes, eles se incorporaram ao ato. O ato é um movimento, de fato, de setores que não têm cores partidárias e que não têm filiações políticas, mas que estão profundamente incomodados com essa perspectiva que o presidente da República todo dia alimenta de não aceitar o processo eleitoral, de desacreditar a justiça brasileira e, de fato, de abolir o Estado Democrático de Direito, que é o que ele quer, através de um golpe de Estado. Então, é um movimento suprapartidário. Agora, a diferença desse movimento para o movimento, por exemplo, para as ações que aconteceram em 2013 e que culminaram com a destituição da presidenta Dilma sem cometimento de qualquer crime de responsabilidade, é que esses setores que hoje alimentam a leitura da carta no Largo do São Francisco e que também replicaram para o Brasil inteiro essa ideia, eles não estão isolando o movimento da participação, aí sim, das frentes populares, dos movimentos sociais, o que demonstra, de fato, um caráter muito mais de direta já, quando houve uma comunhão de brasileiras e brasileiros pela restituição da democracia. Apesar de ser preventivamente,
mas a gente também sabe que a gente vive um restinho de democracia, né? Quando um presidente da República chega ao cúmulo de convidar embaixadores do mundo inteiro para dizer que não acredita no Poder Judiciário, é porque nós realmente estamos em risco. Mas eu tenho fé de que será um grande e lindo evento no Largo do São Francisco, às 11 horas, com a leitura da carta, mas também no Brasil inteiro. Aqui no Ceará, nós faremos uma mobilização a partir das 9 horas na Praça Clóvis Bevilacqua, que também fica à frente da Faculdade de Direito, com a leitura da carta às 11 horas, manifestações artísticas, depois uma caminhada pelo corredor universitário até a reitoria, ao lado da reitoria, na Praça da Gentilândia. Fiquei muito feliz de saber que o presidente Lula e a Janja assinaram a carta. Quer dizer, significa que não só a carta vem ganhando na sua credencial política, como vem ganhando também em números. Eu não sei mais nem dizer quantos milhares de pessoas, já passou de 1 milhão de assinaturas essa carta. Eu só sei que aqui no Ceará, quem a gente busca para manifestar interesse em se solidarizar, tem imediatamente aderido. Eu tenho uns vídeos que irei receber, que irei soltar, e muita gente vai ficar impressionada da quantidade de intelectuais, de artistas, de trabalhadores, de pessoas que estão envolvidas nesse movimento. Estou muito orgulhoso de participar disso, muito, muito mesmo. Muito orgulhoso de viver esse momento da história. A gente está conversando com o professor Marcelo Shoa, que faz parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, também professor, advogado. E eu vou aqui, então, atualizar para o senhor, professor, quantas adesões já à carta. São 810.874 assinaturas contabilizadas até esse momento no site que todos nós, todas as pessoas que estão nos acompanhando podem acessar e, concordando com o que está sendo colocado nessa carta, também subscrever, que é o estadodedireitosempre.com, fazer parte desse movimento que é fabuloso e que a gente ajuda dessa maneira a garantir a existência da democracia no Brasil. E aproveitar então esse momento para falar sobre a luta pela democracia no país. Qual a sua avaliação das instituições? Ontem o ministro Edson Fachin deu um chega para lá no militar que acompanhava a comissão. Como é que o senhor está avaliando também esse posicionamento agora do Tribunal Superior Eleitoral contra esses militares que, além de integrar essa comissão, ainda propagavam fake news? Eu parabenizo o ministro Edson Fachin por levar de forma consistente uma atribuição que ele tem, de fato zelar pela integridade do processo eleitoral. Você não pode colocar para fiscalizar ou para acompanhar um processo eleitoral quem não acredita nele. Então, este militar, não interessa se é civil ou militar, não interessa se ele é soldado ou se ele é um general de 5 estrelas, ele tem que ser afastado mesmo da condução do processo, porque não é sério. Não é um propagador de fake news que tenha que responder por propagar fake news e não tentar posar de moralista, querendo dar lição em outras pessoas, né? Então, achei muito importante isso, do ponto de vista pessoal, essa coragem e essa eu não falo nem coragem, porque coragem sim, né? Porque na situação que nós estamos, tudo é muito difícil, mas esse comprometimento institucional do ministro Fachin. E também feliz pelo Tribunal Superior Eleitoral, enquanto instituição, também está procurando não tolerar certos equívocos e erros que tolerou lá atrás. Porque se em 2018 tivesse havido talvez uma preocupação maior com fake news, né, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Agora, lembrar que em 2018 o cenário era outro, né? Em 2018 a gente estava lutando para convencer a sociedade brasileira de que o Lula era inocente, né? O Lula sequer podia dar no começo entrevistas. O Lula foi impedido de aparecer na campanha do Haddad, para não falar que o Lula foi impedido de se candidatar porque foi preso injustamente por um juiz que eventualmente o Supremo Tribunal Federal considerou suspeito, além de julgar no fórum incompetente, que era o Moro. Então, as instituições
que engrossaram esse discurso absolutamente, não é imoral, ilegal, né, corrupto, né, do Sérgio Moro, perceberam a gravidade disso e agora tentam dar a resposta. Isso nos dá uma segurança muito grande. Por quê? Porque demonstra que nós teremos também o apoio institucional na defesa da democracia. Não só nos dá essa segurança, como nos encoraja a acreditar que, através da via do direito, é possível garantir a normalidade da eleição. Agora, a normalidade da eleição não significa que o resultado da eleição seja satisfatório. Aí cabe a cada cidadã e a cada cidadão, na hora de votar, saber votar, entender que a gente não precisa só mudar o presidente, a gente precisa melhorar a bancada de deputados, a gente precisa melhorar a bancada de senadores, porque reconstruir um Brasil profundamente fraturado e destruído, como foi o Brasil nesses últimos anos, não será uma tarefa fácil, e mesmo o Lula, que é o maior estadista que eu conheci na minha vida e que acredito que fará um grande governo, se não tiver este apoio parlamentar, terá uma tarefa bem mais dificultada. Então, vamos votar bem para deputado, votar bem para senador, vamos eleger bons governadores, governadores que não conflitem com o presidente, governadores que, por exemplo, num momento de uma catástrofe nacional, se unam em defesa da população e não se opunham, né? Porque o que aconteceu nessa pandemia foi um aprendizado muito forte do quão um voto errado pode significar para a nação. Vamos aproveitar, professor, para falar de mais um manifesto, esse lançado pela Fiesp também na próxima quinta-feira. Hoje o ex-presidente Lula deve visitar aqui a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Como o senhor lembrou, a Fiesp foi um dos protagonistas, né, uma das entidades protagonistas, tanto da derrubada do golpe contra a ex-presidenta Dilma, como também apoiou muito a eleição de Bolsonaro. Como é que o senhor avalia também a aproximação do ex-presidente Lula com esses industriais, a tentativa de retomar caminhos de voltar a reindustrializar a economia brasileira, enfim, gerar novos postos de trabalho? Como é que o senhor avalia também essa movimentação de Lula no reentendimento ou reconstruir pontes com essa parte da sociedade? A Fiesp melhorou a partir da escolha do seu presidente, né? Deixou de ter um lesa-pátria para ter, de fato, um presidente de uma federação de indústrias que se preocupa realmente com a geração de emprego, se preocupa com o Brasil. Então, a partir dessa... Porque as instituições, elas também têm as suas disputas internas e também passaram por momentos de profundo enfrentamento durante esse período. Então, esse encontro do presidente Lula com a Fiesp, ele significa muito, significa o encontro de um presidente que está aberto a dialogar com todos os setores da sociedade, dos trabalhadores aos industriais, afinal de contas, todos nós formamos a nação, mas também de uma entidade de industriais que está interessada em conversar com o presidente sobre as melhores propostas, as melhores condições, as melhores propostas e as melhores ações, né, para a reconstrução do país. Isso é muito importante. E também não adianta a gente achar que um presidente da República do Brasil poderá governar sem conversar com a Federação dos Bancos. O sistema financeiro, ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Ele tem nas mãos a população à medida que a população deixa nos bancos o seu dinheiro, ele se endivida e tal. O que o presidente tem que falar é o seguinte: olha, eu não sou contra o fato de vocês crescerem, afinal de contas a nossa Constituição é uma Constituição que permite a iniciativa privada crescer. Agora, eu quero que vocês compreendam que eu também tenho o dever de olhar para o povo mais sofrido, porque a Constituição, que diz que vocês podem crescer, também diz que o povo brasileiro tem direito de ser feliz. Então, nós vamos ter que fazer uma pactuação social para que todo mundo ganhe, e não só vocês. Esse é o recado que o Lula
certamente dará, porque já deu lá atrás, né? E esse é o recado que um Bolsonaro jamais daria, porque primeiro não sabe dar recado nenhum, e segundo é um subserviente, né, das grandes instituições, do mercado financeiro, do rentismo e do imperialismo. Então eu fico muito feliz que essa porta de diálogo abra, que significa também que um setor hostil ao nome do Lula há alguns anos agora entende que é através do Lula a possibilidade que a gente tem de resgatar o Brasil. A gente tem que dar muitas graças, agradecer muito a possibilidade de ter um candidato como Lula. Um candidato que a gente sabe que conhece o que é governar e governa bem, sabe pacificar uma nação, sabe dar credibilidade ao país no exterior e sabe gerar emprego, gerar renda. O Brasil voltou ao mapa da fome, o Brasil tem que sair do mapa da fome, isso é uma vergonha. O Brasil, de repente, a sua população nem se entreolha mais, as famílias não se toleram. A única pessoa capaz de reconduzir o Brasil aos trilhos é o Lula, sem falar que a eleição do Lula, por si só, reconduz o Brasil aos trilhos da democracia, do qual jamais poderia ter saído, além da justiça que é feita a ele mesmo e a própria memória histórica de tudo que ele já deu de contribuição a esse país, desde quando líder sindical até presidente da República. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Marcelo Uchoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, do Núcleo Ceará, falando aqui com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, dos atos em defesa da democracia que acontecem na próxima quinta-feira. Professor Marcelo, sempre uma alegria poder conversar com o senhor e a gente espera que na próxima semana a gente volte a fazer contato ou a qualquer momento, quando a urgência do momento se fizer necessária. Muito obrigado pela sua participação. Me chame, Rafael, estarei sempre aqui. Um beijo enorme para a nossa audiência. Olha, adoro a RBA. Um abraço forte para você, para Marilu, para o Zé Maria, para a Narrama, para o Glauco, para todo mundo. Pessoas que de fato moram no meu coração, que são amigos de luta, né? O legal a única coisa que prestou do golpe para cá foi essa integração nacional e essa identificação perfeita que a gente passou a ter daqueles companheiros, daquelas companheiras que passaram a ser irmãos de luta. Então vocês estão nesse grupo aqui que eu considero do coração. Um beijo enorme e vamos para frente. Dia 11 será um grande sucesso. Que assim seja. Brasil inteiro. Que assim seja. Um forte abraço. Conversamos com o Marcelo Uchoa aqui no Jornal Brasil Atual. E agora é hora da gente fazer o nosso pequeno intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.